Se eu errar, vocês continuam, tá? Sei que estás aqui, Senhor. Pode perceber que sou. Pode se haver em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Desperta, igreja. Não é hora mais de estar assim, desse jeito, porque um dia essas portas há de se fechar e muitos vão procurar, não vão mais encontrar. Cadê aquela igreja tão pequenininha, tão humilde, aquele povo tão simples? Mas Deus está aqui no meio de vós. Basta você quebrantar o seu coração, porque Ele está aqui no meio de cada um de nós. Se você está passando luta, dificuldade, seja uma doença, seja porta de trabalho, seja lá o que for, o nosso Deus é grandão para resolver qualquer coisa, mas é qualquer coisa mesmo, né? Só Deus sabe o que eu estou passando na minha vida, só Deus sabe o que você está passando, porque Ele conhece cada um, cada pensamento. Não é em vão que vocês botaram os pés aqui nessa igreja. Deus está aqui, gente. Basta você quebrantar o seu coração, sentir a presença daquele Deus Altíssimo que derramou seu sangue na cruz por você e por mim. Não perca a oportunidade, porque vai chegar um dia que não vai ter mais jeito de encontrar esse povo, porque esse povo vai se encontrar lá no céu. E desde já eu te agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero chamar aqui o Josué. Vamos orar pelo pregador da noite, amém? Vamos orar? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos sim na tua presença, Senhor. Pai, cobre teu filho com teu sangue, Senhor. Usa ele, Pai, poderosamente, Pai. Usa, Senhor. Que venha, Senhor, o Espírito Santo, Pai, através da boca dele, Pai, venha falar conosco, Paizinho querido amado. Senhor Jesus, abençoa a vida do Josué. Abençoa a vida dele, Paizinho querido amado. Que ele não se esqueça, Pai, da tua presença, Pai. Da onde virão as bênçãos maiores do que a primeira, Senhor Jesus. Pai, cobre ele com teu sangue, Jesus. É assim que eu te peço, assim que eu te agradeço. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Motivo de felicidade estar na casa do Senhor para adorar e engrandecer somente o nome daquele que é digno, Senhor Jesus. A igreja sabe, irmãos, que eu estava um pouco afastado, né? Eu estava negligente por causa do meu trabalho, mas só que Deus sabe de todas as coisas, né? O Senhor teve um particular comigo. Sabe o que foi que o Senhor me disse? Josué, tanto que tu clamava meu nome para eu te dar uma porta, e quando eu te dou, tu pensa em virar as costas? Não é assim, Josué. Eu sou o Deus que te deu, eu sou o Deus que te chamou, mas é na bênção que tu tem que me buscar também. É na tribulação e na bênção. Não é somente no momento. O Senhor teve um particular comigo, eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, porque nós servimos esse Deus de verdade. Quando Ele nos exorta, irmãos, é por amor. A exortação do Senhor é por amor, irmãos. E Ele falou assim comigo, irmãos. Mas eu sou grato a Ele por ter abrido meus olhos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Abra sua Bíblia
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Do versículo 9 até o 11, perdão, irmãos. Capítulo 1, versículo 9 até o 11. Quem achou, diz amém. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem recebeu-o, ocultando seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus, só até aqui, irmãos, por enquanto. Glória a Deus. Irmãos, sabemos que a primeira vinda de Jesus foi diferente do que aconteceu aqui, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. A primeira vinda de Jesus foi na barriga de uma mulher. Foi concebida ao ventre de Maria. A primeira vinda de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, estão chegando agora. A primeira vinda de Jesus foi dentro da barriga de uma mulher, a qual dentre as mulheres foi escolhida a Virgem Maria. Mas ele veio, irmãos, de uma forma que não reconhecemos. Aquele povo não reconheceu, pastor, que era o Rei dos Reis que estava no ventre daquela mulher. Porque o receberam, irmãos, e pensaram para eles que era somente um profeta como os outros. Mas só que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Porque em João, capítulo 1, versículo 1 diz, João é bem claro, o apóstolo João, aqui ele diz uma coisa bem clara, diferente dos outros evangelhos anteriores. João diz, antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele se encarnou e habitou entre os homens. E tudo por ele foi feito. E tudo que foi feito sem ele, nada se fez. Pois ele é o Jesus, o Deus encarnado entre nós. Só que para muitos, ele não passava de um simples profeta ou pastor. Assim como o pastor disse uma vez. Eu me lembro das palavras aqui. Para muitos, ele só foi somente um profeta, alguém que se encarnou encarregado de trazer a palavra. Só que o propósito de Jesus na terra foi algo maior. O propósito de Jesus na terra foi ainda mais tremendo de qualquer outro profeta, porque Jesus não foi só simplesmente um profeta. Jesus foi aquele que veio reconciliar a aliança do homem com Deus, a que já havia quebrado. A aliança que pelo pecado foi quebrada. Mas só, irmãos, que o primeiro homem na terra trouxe o pecado no mundo, conhecido como Adão. Mas Jesus foi o segundo homem
que considerado como um Adão, segundo Adão, mas ele trouxe a vida e a restauração da aliança que se havia perdido e tudo que se havia quebrado. O Senhor Jesus, Deus, já tinha preparado o cálice da ira para derramar contra essa nação, mas só que Jesus, o Filho, ele preferiu beber o cálice no lugar de mim e de você, o cálice da ira de Deus. Imagina, irmão, se tivesse derramado o cálice sobre a terra, nós não estaríamos aqui. Não tinha essa descendência aqui não, irmãos. Tinha acabado ali pela nação de Malaquias. Já tinha se acabado. Não veria o Novo Testamento, a nova aliança que Jesus trouxe. E diferente do Evangelho de Jesus aos profetas, Jesus, ele foi alguém muito humilde. Ele era Deus, sim, mas ele não veio apresentado como Deus. Ele não veio se apresentando na sua soberania, na sua glória. Ele veio de uma forma diferente, uma pessoa simples, como muitos não enxergaram e não reconheceram. Ele habitou entre nós. Mas Jesus, ele não é um homem comum entre os outros falando sobre Deus. Ele era Deus entre os homens, falando sobre si, porque ele é um com o Pai. Pai, Espírito e Filho são o mesmo ser. Mas tem pessoas que não compreendem isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Só que teve muitos cegos que não enxergaram isso. Mas só que uma passagem, irmãos, bem tremenda que na Bíblia tem, dizendo que um cego, pastor, um cego enxergou quem era ele. O cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos que podiam enxergar não viram isso. Mas o cego enxergou. Ele podia não ter visão material, mas ele tinha visão espiritual. Coisas que muitos que veem não enxergam, irmãos. Porque sua visão material pode estar aberta, mas sua visão espiritual está fechada. Temos que estar atentos espiritualmente, porque o Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos, aqui está dizendo que Jesus voltou ao céu, à direita de Deus Pai. Aqui, irmãos, esses dois varões aqui que a Bíblia relata, vestidos de branco, são dois anjos. Que quando Jesus, depois de ter sido morto e ressuscitado, estava com os discípulos, e ele voltou para o céu, e os anjos falaram: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma que vocês viram subir, ele vai voltar do mesmo jeito. E aqui, irmãos, agora vamos lá para Apocalipse. Eita, livro bom, eu sei que todo mundo gosta. Eu sei que todo crente gosta. A gente tem que gostar, engolir no seco, porque Apocalipse é o único livro. Pode procurar. Apocalipse é o único livro que diz: aquele que me lê será feliz. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo número 12, versículo 12. Quem achou, diga amém. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles
aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque têm direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha o galardão de Deus, irmãos. Eis que cedo venho. O que significa essa palavra? Essa palavra, eis que cedo venho, irmãos, é uma afirmação grandiosa que o Senhor diz. Eis que cedo venho. Se Ele está dizendo eis que cedo venho, é porque Ele não vai tardar, irmãos. O Senhor Jesus não vai demorar para vir buscar a sua noiva. E será que a noiva está preparada para o noivo? Será que a noiva está adornada, pastor? Esperando o noivo? É isso que temos que prestar atenção, irmãos. Porque são muitos chamados e poucos escolhidos. Dentro da igreja, nem todos vão subir, não. Nem todos. Assim como a parábola do joio e do trigo. Na igreja tem muitos que parecem ser crentes. E tem muitos que parecem, mas não é. E tem uns que é. Mas só que só o lavrador sabe quem é. Assim como o joio e o trigo são plantados juntos, são muito parecidos. Mas tem uma diferença que somente o lavrador sabe. E esse lavrador é Jesus. No dia da vinda que Ele vai levar a igreja com Ele, Ele vai saber separar o joio do trigo. Ele vai saber separar quem é crente e quem não é. Eita, aleluia. Eis que cedo venho e não demoro. Eita, Jesus. E o meu galardão está para dar a cada um segundo as suas obras. Deixa eu explicar e falar isso aqui bem rasgado, bem aberto. Preste atenção. Se você prestar atenção aqui, irmãos, Jesus fala. Aqui, irmãos, ó. No versículo 12. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus fala aqui que o galardão não é seu, é dele. O galardão é de Jesus. Mas sabe por quê? Eu vou te explicar melhor. Foi Ele que encarnou. Foi Ele que sofreu. Foi Ele que morreu. Foi Ele que foi blasfemado, cuspido, humilhado. Foi Jesus. Foi Ele que morreu e ressuscitou. O galardão o Pai deu a Ele. Mas por amor que Jesus tem à igreja, Ele vai compartilhar esse galardão com ela. Ele vai compartilhar o galardão com a igreja. Aleluia. O galardão é de Jesus, mas Ele vai compartilhar com a igreja. Por quê? Porque Ele te chamou para fazer uma coisa que Ele mesmo te capacitou. Sem Ele você não pode nada. Sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. Que obra que nós fazemos sem o Espírito Santo? Que obras nós fazemos sem Jesus? Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Aquele que diz que consegue fazer alguma coisa sem Jesus é mentiroso. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. E Ele vai dividir o galardão que é dele com você por amor. Pela uma coisa que Ele te chamou para fazer. Você trabalhou para Ele pela uma coisa que Ele mesmo te capacitou. Ele mesmo te preparou. A igreja é a escola, irmãos. A igreja é a escola. E o mundo é a guerra. A igreja é o quartel, pastor. E a guerra aí fora. E Jesus prepara aqui dentro, irmãos, para obras maiores aí fora. Os discípulos foram capacitados e preparados com Jesus. Foi só daí, depois, que Ele mandou cada um fazer sua missão. Eis que cedo venho. E Jesus não vai demorar. Mesmo que nós não queremos olhar os sinais da vinda de Jesus, mesmo que queremos fechar os olhos dos sinais
da vida de Jesus, ele vai vir do mesmo jeito, você querendo ou não, porque a palavra diz que a vida de Jesus vai ser feliz para alguns e tristeza para outros. Por quê? Porque nem todos vai estar na presença dele, nem todos vai estar vigiando e orando preparado, nem toda noiva vai estar preparada, assim como a parábola das virgens, eram 10, mas só 5 estava preparada, metade das virgens estava preparada, mas a outra metade não. E na hora do casamento, irmãos, nem vos conheço. É da mesma forma quando Jesus vai vir. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive preso e não me visitaste. Estive doente e não fosse me visitar. Ele chamou cada um, irmãos, para fazer obras missionárias, resgatar os que estavam perdidos. Jesus teve um ministério de 3 anos aqui na terra, mas quando ele voltou para o Pai, ele deixou essa missão comigo e com você. Cabe a essa missão a eu e você fazer. Ou será que é preciso Jesus vir para fazer isso? Ele te encheu, ele te capacitou, é para tu pregar, é para tu resgatar almas que estão perdidas. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores ao arrependimento. E Jesus fala, irmãos, que o ímpio que se arrepende do seu pecado, maior é a festa nos céus, irmão, do que um justo que se arrepende. Maior, irmãos. Eis que cedo venho e não demoro. Os sinais da volta de Jesus estão aí, queira você ou não. Jesus não vai tardar, irmãos. As portas vão se abrir. E Jesus aqui fala, irmãos, que ele vai vir. Jesus não vai tardar na sua volta. Para muitos vai ser tristeza, mas para muitos vai ser alegria. Hoje a igreja chora e o mundo está feliz, está alegre. Mas quando Jesus vir, o mundo chora e a igreja se alegra. O mundo chora, pastor, e a igreja se alegra. Os que vão ser salvos em Cristo Jesus, mantenha a tua fé somente nele, irmãos. Obra nenhuma salva. Obra nenhuma salva. Mas também a palavra diz que a fé sem obras é uma fé morta. Tem que ter fé e tem que fazer a obra. Mas não pense que por ela você vai ser salvo, não. A salvação é um dom de graça que Jesus nos deu, um dom imerecível. Nós não merecemos ser salvos, nós não merecemos nem nascer, imagine ser salvo. Mas pela graça de Jesus e o amor e a compaixão e a misericórdia, nós vamos ser salvos por intermédio da fé somente nele, somente em Jesus. Eis que cedo venho, e o meu galardão vou dar a vocês segundo a sua obra. Se você tiver uma obra boa, você vai ganhar um galardão bom. Mas se você tiver maus obras, também na segunda vinda de Jesus, para esse tipo de pessoa também vai ter um galardão. Glória a Deus, eita Senhor. Oh, glória! Irmãos, na vinda de Jesus, ele vai galardoar pessoas de diferentes formas.
Aquele que plantou bem, vai colher o bem. Vai colher boas obras. E aquele que plantou o mal, vai colher as más obras. Jesus é justo. Jesus é amor, mas Ele é justiça. Porque se Ele não cumprir a palavra que Ele mesmo diz, que Deus é esse? Que Deus seria esse? Mas Deus cumpre com a palavra dele, irmãos. Tanto ela seja para amar, falar do amor, ou como para exortar. Jesus cumpre o que Ele fala. E na vinda de Jesus, vai haver dois tipos de galardão. O galardão da vida e o galardão da morte. Porque a palavra diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira morte. Porque na segunda, irmãos, essa morte você não pode escapar. E Ele vai trazer na segunda vinda dele um outro tipo de galardão. Eu vou até beber água. Eita, Jesus! Quem está preparado para escutar? Agora no versículo 15. Amém. Vamos ler. Apocalipse, continuando no Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer um que comete a mentira. Eita, palavra boa. Por isso que eu bebi água logo. Quem são os cães? Primeiro, são aqueles, irmãos, que não são exemplo dentro da igreja. Aqueles que se dizem da igreja, mas eles não vivem uma vida de oração. Eles não são exemplo dentro da casa. No lugar de trazer as ovelhas para edificar o seu ministério, não, ao invés de trazer as ovelhas para ser edificada, eles trazem as ovelhas para edificar o seu ministério. E ao invés de guiar pela autoridade do Espírito, eles usam a própria força do braço. São cães. E outro tipo de cão na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 6, irmãos. Não vamos fugir disso. É uma realidade, é verdade. O que está na Bíblia é verdade. Não dê aos cães o que é santo. Não jogue aos porcos as suas pérolas. Quem são os cães na Bíblia? É aqueles, irmãos. Esse tipo de cão aqui é o segundo jeito, a segunda forma. São aqueles que entram dentro da igreja, vomitam o que está de ruim que colheu no mundo para fora da porta, mas quando entra na igreja, come das coisas boas, as pérolas do Evangelho. As pérolas do Evangelho dentro da igreja, mas quando saem pelas portas, come o próprio vômito, que são as coisas ruins que eles deixaram lá da porta para trás. Esses são o segundo tipo de cão na Bíblia. A missão da igreja é pregar, irmãos. A missão da igreja é evangelizar. Mas aquele que fechou o coração, Jesus diz, sacode até o pó, irmãos. Bate os pés e sai daquela casa que rejeita o evangelho. Quem são os cães? Quem são os porcos? São aqueles, irmãos, que desprezam o evangelho. Aqueles que desprezam as pérolas do evangelho. Não dê o que é santo para cão. Não dê pérola para porco, porque eles vão desprezar. Aqueles que desprezam as línguas estranhas, aqueles que desprezam a tradição. Não tente colocar na cabeça
cabeça deles. Não tente cucar a cabeça deles, porque são poucos que vão rejeitar as pérolas do Evangelho. Ficarão de fora os feiticeiros. Quem são esses? Aquele que vive no mundo da feitiçaria, do ocultismo, do espiritualismo, que invocam espíritos malignos, mortos, demônios. Esses são os feiticeiros, que preferem, irmãos, mexer em algo que não vai o edificá-lo, que vai trazer morte para algumas pessoas e não vida. Prefere adorar o diabo do que adorar o Senhor. Ficarão de fora os que se prostituem. São aqueles que entregam a luxúria, a lascívia, a perversão moral e a depravação sexual. Esses também ficarão de fora, irmãos. E eu entrando nesse contexto, irmãos, isso aqui é duro. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, estuda ela para pregar, ela fala primeiro com você que está lendo. O Senhor fala primeiro com você que está lendo. Falou comigo primeiro, irmãos. Nem todos nós temos a certeza de ser salvo. Aquele que diz, eu tenho certeza da minha salvação, é mentira. Lá no fundo, não tem. Vou falar isso aqui, é bem rasgado. Não tem a certeza da salvação. Vamos ser verdadeiros. Eu tenho medo de não ser salvo. Eu tenho medo da trombeta tocar e eu ficar. Tenho medo, irmãos. Eu sei que muitos aqui também têm. Nem adianta fazer essas caras, irmão. Eu sei que muitos têm. Embora que não gostem de ouvir isso. Mas se você rejeitar a palavra do Senhor, lá no grande dia Ele vai te cobrar, irmãos. É verdade. Isso aqui é o Apocalipse, irmãos. É coisa que vai acontecer no futuro da humanidade. Que o anjo revelou a João. Você pensa que João gostou? Não. E também nós não gostamos de escutar isso. A verdade dói, mas ela tem que ser pregada. Temos que pregar a verdade e não peneirar a verdade. Não falar só a metade da verdade. Temos que falar a completa. Porque no tribunal de Cristo, Ele vai cobrar a cada um. A cada um Ele vai cobrar. Não adianta se esconder, porque da presença de Deus, dos olhos de Deus, ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Porque nesse dia não vai ser como um período da grande tribulação, que os grandes clamam, caiam os montes sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro. Não vai ser assim, irmãos. Quem está na frente do Senhor vai ter que confessar. E Deus vai te falar quem tu és. Só Ele te conhece. Você mesmo pensa que se conhece, mas você não se conhece. Deus te conhece mais do que você. Ele sabe o teu deitar, sabe o teu levantar. Só as palavras de Jesus que falam quem é você, da onde você veio e para onde você vai passar a eternidade. Só as palavras de Jesus. Eita Deus maravilhoso. Ficarão de fora os homicidas. Quem são esses? Aqueles que atentam e tiram a sacralidade da vida. Aqueles que atentam para tirar-lhe a vida. Que a vida é algo que Jesus te deu. Ninguém nesse mundo tem o poder de tirar a vida de ninguém. Somente aquele que deu pode tirar. Ficarão de fora os idólatras. Quem são esses? São aqueles que adoram, veneram, se prostram diante de santos
e são devotos de ídolos. Pregador, você está falando sobre religião. Não estou falando sobre religião, estou falando da Bíblia. A Bíblia é o principal. Se o pastor falar alguma coisa, ou o padre, qualquer líder religioso, você tem que analisar o que está na Bíblia, não o que nenhum fala. Porque a Bíblia é a autoridade suprema. Mostra o Salmo 115. Mostra João, capítulo 15. Mostra Apocalipse 21. Mostra Apocalipse 22. Somente a Bíblia é a autoridade suprema. Ficarão de fora aqueles que cometem a mentira. Quem são esses? Aqueles que falam uma coisa e faz outra. Aqueles que encobertam o seu erro. E a mentira procede do maligno. Mas a igreja é contra. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. E Jesus fala: eu sou a verdade. Somente Ele é a verdade. Mas e agora, pregador? Eu vivo, irmãos. Eu me sinto um cão. Eu me sinto um feiticeiro. Eu me sinto um prostituto. Eu me sinto um homicida. De fato, eu me sinto um idólatra. Eu sou um mentiroso. E agora? E agora que Jesus está falando, eu ainda não voltei. O Espírito e a noiva está falando: vem. Venha antes que Ele venha. Por que vir antes? Porque se Ele vir, você fica. Mas se você vir antes, Ele te capacita e você entra. Aleluia. É tudo pela graça, irmãos. Mas na minha família tem um cão, tem um idólatra, um feiticeiro, um prostituto, um mentiroso. Porque muitos temem dizer Maranata por causa disso. Mas Jesus está falando à igreja: eu ainda não voltei, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. E todos esses versículos, irmãos, que eu citei a vocês, vai ter pessoas que vai dizer: irmãos, isso aqui é somente para a igreja. Não é. Não é. Mateus 26 está dizendo que todas as nações vão ser testemunha deste evangelho aqui. Não somente a igreja. E Jesus falou: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão no pecado, para se arrepender. Se Jesus viesse somente para a igreja, irmãos, os que estavam fora estariam excluídos. O feiticeiro estaria excluído. O mentiroso estaria totalmente excluído. O cão, o prostituto. Mas não, irmãos. E tem muitos da igreja que vai dizer: eu sou casado, eu estou na bênção. Eu tenho muitos anos na igreja, eu estou na bênção. Eu sou pastor, eu sou ministro, eu sou diácono, eu sou profeta, eu sou pregador, eu sou cantor, eu estou na bênção. Mas não é, irmãos. É por causa da graça, irmãos. Aleluia. João conclui aqui com a graça. É por causa da graça que você não vive no mundo do pecado. É por causa da graça que você não é um feiticeiro. Porque se não fosse por causa da graça, todo mundo era cão, todo mundo era idólatra, todo mundo era feiticeiro, todo mundo era prostituto, todo mundo era mentiroso. É por causa da graça de Jesus que você não vive na prática do pecado. É por causa da graça de Jesus que você tem a possibilidade de ser salvo pelo nome dele. Um dom gratuito de Jesus é a salvação.
Mas somente aquele que está ficado na rocha, que é Jesus, vai ser salvo. Glória a Deus, amém. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos abençoe. Queria convidar aqui, sem perda de tempo, queria convidar aqui o casal para a gente orar, apresentar a criança. Só relembrando, irmão, dá aqui os avisos. Irmão, terça-feira, que vai estar aqui ministrando é o evangelista Gesiel, aquele que tem a voz do trovão, né? Gesiel vai estar aqui na terça-feira pregando. Amém? Qual o nome de vocês, hein? Por favor. O Jaderson, aí na fica em frente. Gentileza, igreja, vamos ficar de pé, vamos orar. É filho também? Vocês? Deixa eu orar por ele. Depois que eu orar aqui para apresentar essa criança, irmão, rapazinho, né, Jaderson? Estenda as mãos para cá. Vamos orar aqui, né? Senhor, Pai, vem aqui, Senhor. Eu te apresento, Senhor, esta criança, Pai, para o teu reino. Entrega a vida dessa criança, Senhor, nas tuas mãos. Oh, decantere hanalabashi de hanalabashai. Irimie hanalavashi de cantaravashi. Cantei miei de vashi. Akitei de vasha de canta. Allah que me de hanalavashai. Keterei de hanalalami. Irimiei de cantaravashi de cantalavashai. Anaki me hanalavashi. Edei de cantaravashai. Derei mi cantaravashai. Akimi hanalavashi. Cantei miei de cantaravashai. Anai que mi hanalavashi. Keterei miei de cantaravashai. Irimi cantaravashai. Aqui rede hanalai. Mara que me decanta. Enei que me de hanalavashi. Biri canterei hanalavashi. Ah, que me de hanalavashi. Canterei mi hanalavashi. Me canterei de vasha. Cantai-me hanalavashi. Kalai-ne hanamanavashi. Iribi hanalavashi de canta. Aqui é hanalavashi. Canterei-me de hanalavashi. Lei de cantalavashi. Anai que me hanalavashi. Terei que me hanalavashi. Iribi canterei hanalavashi. Ikitei hanalavashi. Iribi cantalavashi. Anai que me hanalavashi. Edei que me decanta. Jesus, eu entrego, Senhor, a vida dessa criança nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa direcionar, Senhor, esta criança, Pai, conforme tu que queres, Pai. Mas o Senhor nos dá o poder, Senhor, de profetizar, Pai. Pois eu profetizo, Senhor. Cuida, Senhor, desta criança 24 horas.
Esse é o meu pedido. Não deixa, Senhor, que esse bebê, Senhor, venha sair, Pai, da tua presença. Pai, unge, Senhor, para a tua obra. Que venha ser um levita da tua casa. Que venha ser um homem de oração, Senhor. Que venha conhecer a tua palavra, Pai. Pai, eu repreendo, Senhor, no nome de Jesus, Pai, o mau olhar, Senhor, sobre a vida desta criança. Eu repreendo, Senhor, a inveja. Blinda, Senhor, esta criança, Pai, dos espíritos do mal. Coloca os teus anjos guardiões, Pai, para proteger, Pai. 24 horas, Senhor, esta criança, Pai. Jesus, eu também entrego, Senhor, a vida do Pai nas tuas mãos. Cuida, Senhor, desse rapaz. Cuida, Senhor. Senhor, faz ele te conhecer, Pai, cada vez mais. Senhor, eu também entrego, Senhor, a vida, Pai, da mãe. Que ela possa, Senhor, caminhar contigo, Pai. Senhor, por onde ela andar, Pai, guarda, Senhor, esta jovem senhora, Pai. Pai, direciona ela, Pai, para os teus caminhos, Pai. Fala com ela, Senhor, nas caladas da noite. Oh, na manaie, ranalavashi. Canterei mi, ranalavashi. Pere canterei mi, ranalavashi. Canta, cantaramana, ranalavashi. Iribie, ranalavashi, de cantalavashi. Enei, kamanaie, ranalavashi. Iribi, cantaralavashi. Edei keme hanalavashi. Irimi cantaralavashi de cantaravashai. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por ter orado, Senhor, pela vida dessa criança. Pai, que possa crescer, Senhor, a cada dia nos teus caminhos. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. Tira uma foto aqui da gente, por favor. O Senhor Jesus Cristo. Irmãos, alguém se lembra? Essa já é a quarta criança, é? É a quarta ou a terceira, Rocha? É a terceira, né, Rochelinha? É a terceira ou a quarta? Quem foi o primeiro? O da Geisiane, segundo, Samuel. E esse é o terceiro. Quem vai ser o próximo? Da Vitória também, né? Então é o quarto, né, Josué? Então o quinto vai ser da Rochelle, o sexto da Yara, vai vir o Davi Lucas. Eita Jesus! Eita Jesus! Irmão, queria pedir aqui às crianças, venham pra cá para me orar pelas crianças. O Senhor me incomodou. Vem cá, todas as crianças que estão aqui. Vamos orar pelas crianças. Oh, eu estou com vontade de chorar, Senhor. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Cadê os paparazzi para tirar uma foto das crianças? Olharam para mim aqui, ó, pro altar. Ô, Giva, fecha os olhos. Fecha os olhos. Estenda as mãos, irmãos, aqui sobre essas crianças. Cadê o filhinho do Jadson? Tá aqui? Esse aqui é filho do Jadson, né? Tá aqui? Eita, o Gabriel já tá no manto, já tá chorando. Eita, Jesus. Estenda as mãos, irmão. Vamos abençoar as crianças.
Espírito Santo. As crianças, fecha os olhos, Isabel. Isso. Enai que mi hanalavashi, decanterei mi hanalavashi decanta, canterei e hanalavashai, irimi canterei mi hanalavashi, canta lavashai, erei que me hanalavashai, irimi canterei mi hanalavashi, canterei e hanalavashai. Erei me canta lavashi de canta lavashai, ere kamanai mi hanalavashi, ketei de hanai mi canta lavashi, ere me canta ere hanalavashai, ere miei de canta lavashi de canta lavashai, akimi hanalavashai, keterei mi hanalavashi de canta lavashai, Akimi decantere canalavashai. Meu Senhor Deus da glória, Jesus Cristo de Nazaré, eu te apresento, meu Pai, a cada criança, Senhor, que estará aqui, meu Pai, diante do teu altar. Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, passa o teu óleo ungido, Senhor, sobre essas crianças, meu Pai, pois eu também quero te pedir, Senhor, eu repreendo, meu Pai, toda perseguição espiritual, meu Pai, que cada uma dessas crianças, meu Pai, estiverem passando com problema de dormir. Ah, Senhor, pesadelo nas madrugadas. Ah, Senhor Deus amado, envia, Senhor, os teus anjos, meu Pai, aonde habita, Senhor, a cada criança dessa. Vai fazendo, meu Pai, uma limpeza, meu Pai, no local aonde eles habitam. Ah, Senhor Deus amado, pois eu profetizo, Senhor, sobre cada criança dessa, meu Pai, um futuro pregador da tua palavra, um futuro pastor do ministério, uma futura levita da tua casa, uma obreira da tua casa. Ah, Senhor Deus amado, eu sei, meu Pai, que os dias são difíceis, mas protege, Senhor, estas crianças, meu Pai, porque a tua palavra diz, meu Pai, que as portas do inferno não podem prevalecer. É isto, Senhor, que me dá segurança, porque a igreja, ela é maior do que o diabo, a igreja é maior do que a inveja, a igreja é maior do que o olho grande, a igreja ela é maior, ela é maior, ela é maior, ela é maior. Jesus Cristo de Nazaré, eu peço, meu Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, cuida, Senhor, dessas crianças, meu Pai. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por cada uma dessas crianças, meu Pai. E eu abençoo, Senhor, a vida de cada um, Pai, que aqui se encontra. E a igreja diz: amém. Pode ir, as crianças. Irmãos, eu vou encerrar o culto, mas se você estiver precisando, necessitando de oração, ai, pastor, eu estou tão assim pesado de espírito, eu estou sentindo uma angústia na minha alma, venha para cá que eu vou orar por você. Vou orar para abençoar a tua vida. Amém? Enquanto eu oro, você vem para cá. Se não está todo mundo bem, vamos orar para encerrar o culto. Amém? Vamos orar. Oh, decantere canalavashai. Deixa os olhos baixando. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos fazer a última oração e vamos encerrar o culto. Vamos orar. Coloca a mão no coração, Rochelle. Senhor, eu peço aqui, Pai, a presença, Senhor, do teu anjo Miguel, Pai. Pai, toda tribulação, Senhor, esta jovem senhora passe. Pai, toda perseguição que a Rochelle Max passa, Pai. Senhor, eu peço que o teu anjo Miguel, Senhor, vá lá na residência dela. Esses demônios que estão perseguindo a alma dela, que estão deixando ela atribulada, Pai, cada espírito que tiver lá dentro daquela casa, amarram todos eles, Miguel.
Todos eles, faz uma limpeza dessa residência. Faz uma limpeza. E cantere canarabashi de canta. Ireme cantere canalabashai. Tu não pode resistir, diabo. Sai de dentro desta casa. Sai de dentro dessa casa. Ireme cantere canalavashi. Aqui tem canalabashai. Vai amarrando, Miguel, todos eles. Vai amarrando, Miguel, todos eles. Vai amarrando, vai amarrando, vai amarrando. Vai lançando no abismo do inferno. Vai lançando no abismo do inferno. Vai lançando no abismo do inferno. Toda angústia, todo peso que tiver na alma, eu repreendo em o nome de Jesus. 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 Pega a tua bagagem, diabo. Pega a tua bagagem. Sai de dentro dessa casa. Sai de dentro desse quarto. Palavras ao contrário. Sai. 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 Seja queimado agora. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Isso não resista, diabo. Não resiste. Pega a tua bagagem. Pega a tua bagagem, seja queimado, toda obra de feitiçaria, toda obra, todo trabalho feito na encruzilhada, todo trabalho feito em nome de Jesus, todo trabalho feito com trabalho de voodoo, eu te repreendo, pega a tua bagagem, diabo, vai bater em retirada, e esse irmão que está aqui no meio de voz, que entrou aqui, enfermo, com problema na garganta, com espírito de enfermidade, diabo, vai saindo no nome de Jesus, no nome de Jesus, pega a tua bagagem, espírito de enfermidade, vai bater em retirada agora para a glória do nome de Jesus. Eu profetizo a cura, toda irritação na garganta, eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo no nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai da vida dele agora, espírito de enfermidade, que tem se escondido nos órgãos, em o nome de Jesus, demônio, sai da vida dela, tu que tem causado enfermidade, sai da vida dele. Eu profetizo a cura. O Senhor, Ele está te tocando agora. O Senhor está limpando. Ele é o médico dos médicos. Ele está arrancando essa irritação. Essa dor que tu sente, ela está desaparecendo agora. Porque o Senhor, Ele é o médico dos médicos. E a tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguirão ao que crê. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, pela cura que o Senhor fez nesta noite. Quero te agradecer, Pai, pelo Senhor ter abençoado as crianças. Quero te agradecer, Pai, a vida dessa criança que foi apresentada, o casal que aqui estão. Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela presença, Pai, de cada um, Pai, que está aqui, Senhor. Jesus, se entrou, Senhor, alguém aqui, Pai, angustiado, tira essa angústia da alma. Se eu estou sentindo um peso espiritual, que essa pessoa possa sair daqui leve. E terça-feira, Senhor, nós vamos estar aqui, Pai, às 19 horas, Pai,
para te adorar e te exaltar, Pai, porque Tu és Deus. E a igreja repita comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós ao Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o Teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido, e não nos deixa que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória que é dada para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. A igreja diz: amém. Não saia sem antes você cumprimentar o seu irmão.